Olá, meu povo, povão brasileiro, louvado seja Deus. Aqui quem fala com cada um de vocês, louvado seja Deus, é o seu irmão em Cristo Jesus, cantor e compositor gospel Marcos Macedo. Deus me traz até aqui, neste momento, louvado seja Deus, para poder estar aí, deixando aí para você aquilo que é de melhor do amor de Jesus, amém? Irmãos, eu quero dizer a vocês neste momento, louvado seja Deus, coisas que vai edificar, louvado seja Deus, a sua alma, né? E depois contar um pouquinho da minha vida, da minha história, antes de Deus me levantar como cantor e compositor gospel, louvado seja Deus. Sabemos nós que o nosso Deus, ele tem um propósito em cada vida. Ele tem um propósito na tua vida de um jeito, tem um propósito na minha vida de um jeito, tem um propósito na vida do fulano de outro jeito. Amém? Então, o nosso Deus, ele é um Deus tão maravilhoso. O nosso Deus, ele é um Deus que ele trabalha, louvado seja Deus, tudo no tempo e no momento dele, louvado seja Deus. Assim como Deus, ele faz nas nossas vidas, mas tudo que nós queremos da parte do Senhor, ele requer muitas das vezes algo também da nossa parte, que é a nossa fidelidade, a nossa perseverança e a nossa obediência, para que nós possamos então aí estar recebendo da parte do Senhor Jesus tudo que Ele tem reservado e preparado para cada um de nós. Eu aprendi no decorrer do tempo, meus queridos, que nada é no nosso tempo, mas tudo é no tempo do Senhor Jesus. Tudo que nós obtemos e queremos está no alcance e está no momento e na hora do nosso Pai Celestial. Nada acontece sem estar dentro do momento, dentro da posição, dentro dos critérios do Senhor Jesus. Antes do Senhor me levantar como cantor e compositor gospel, louvado seja Deus, eu não imaginava que Deus iria vir na minha vida por um caminho tão especial, da qual fosse. Nunca passou pela minha cabeça de eu ser cantor, de eu ser assim cantor gospel, de eu ser assim compositor. Na época eu trabalhava no interior de São Paulo, louvado seja Deus. Trabalhava em um sítio, louvado seja Deus, como caseiro, louvado seja Deus. E o Senhor Jesus ali começou a fazer a obra na minha vida, né? Eu ali, muitas das vezes, me lembro como hoje, louvado seja Deus, todos os dias de manhãs, quando eu ia limpar o sítio, rastelar a chácara, fazer os meus afazeres, louvado seja Deus, o Senhor ali, eu trabalhando ali, o Senhor me tomava, louvado seja Deus, no louvor. E daí então eu comecei a cair a ficha que Deus, Ele estava ali me preparando para me levantar como um adorador, digamos assim. Porque nós que somos de Deus, nós não somos cantor. Nós somos adorador de Jesus. Principalmente eu, não criticando os demais, jamais. Quem sou eu? Mas eu acho que eu não sou cantor, eu sou adorador de Jesus. Eu não me coloco como cantor gospel, mas sim como adorador de Jesus Cristo. Amém? Eu sou adorador de Jesus, porque essa dádiva que Ele me concedeu não é minha. Essa dádiva que Ele me concedeu é dele. Se não fosse Ele, eu não tinha chegado até aqui e não tinha também recebido essa dádiva tão maravilhosa que foi a dádiva como adorador. E hoje, para a honra e glória de Jesus, Deus ele me levantou assim como um grande adorador do teu santo nome. E o incrível, amados, é que Deus nunca se passou assim pela minha vida assim, de um dia me tornar assim compositor.
de letras gospel, louvado seja Deus. Digamos assim, tudo bem, como um adorador, que eu sempre gostei assim, desde criança, eu sempre gostei muito de cantar, mas naquela época eu ainda não era evangélico, eu ainda não tinha aceitado Jesus, louvado seja Deus. Eu aceitei Jesus em 95, louvado seja Deus. Eu louvava, eu cantava assim, mas eu cantava, ainda não tinha conhecido a Deus, estava ainda sem conhecer a palavra de Deus, então eu cantava muito, mas era assim, música assim, sertaneja, né? Como gostava muito de cantar aquelas músicas do Zezé de Camargo e Luciano, né? Que tem um carinho muito grande pela dupla Zezé de Camargo e Luciano. Eles, eles foram uma dupla e é uma dupla maravilhosa, Zezé de Camargo e Luciano, né? Foi uma das duplas que eu, quando eu tinha meus 18 anos, 19, 20 anos, eu admirava muito e admiro muito a dupla Zezé de Camargo e Luciano, né? Pelo que eles são e pelo talento, pelo dom que Zezé de Camargo tem. E Luciano também. Eles são uma dupla, louvado seja Deus, que eu gostava muito de cantar as músicas deles. E não são músicas assim maldosas, não são músicas. São músicas assim que, para muitos que se encontram, digamos assim, com o coração entristecido, com o coração triste, muitas das vezes cabisbaixo, são músicas que traz para nós assim, digamos assim, um levantar de cabeça. Poxa, quantas músicas Zezé de Camargo não tem, né? São eu como cristão, como evangélico hoje, não tenho vergonha de dizer, porque eu acho que vergonha é roubar e matar, mas quando a gente admira um grande dom, um grande talento de um dos nossos amigos, dos nossos queridos, né? Como a dupla Zé de Camargo e Luciano, eu tenho um carinho muito grande por eles. Hoje o Luciano, ele é evangélico, louvado seja Deus, né? O pai do Zezé e a mãe do Zezé são evangélicos, louvado seja Deus. E eu creio que Deus ele tem uma obra muito grande, assim como teve na vida de Luciano, né? Apesar, independente de deles, do Zezé ainda não não ter aceitado Jesus assim como o Luciano aceitou, mas eu creio que Deus ele tem uma grande obra na vida do Zezé, porque o Zezé ele é uma pessoa muito, é uma pessoa maravilhosa. O Zezé é uma pessoa maravilhosa. Então isso já vem no sangue. Desde já ainda está no sangue. Eu creio que assim como Deus fez na vida do Luciano, Deus vai fazer na vida de toda a família, em nome de Jesus, né? Eu louvo a Deus pela vida do Zezé de Camargo e Luciano, que Deus abençoe a vida deles, mas a questão é que eu não estou aqui fazendo esse vídeo, gravando esse vídeo, para se tratar sobre a vida do Zezé. Só estou dizendo assim que eu gosto muito, foi uma das duplas assim que na minha na minha juventude lá atrás eu admirei muito e admiro pelo talento, pela dádiva maravilhosa que o Zezé e o Luciano têm. Eles são maravilhosos, são pessoas incríveis, de uma família maravilhosa, né? Louvado seja Deus, né? Seus pais são todos evangélicos, louva a Deus, louvado seja o nome do Santo Senhor Jesus. E que Deus continue abençoando a vida do Zezé de Camargo e Luciano e de toda a sua família, em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Eu hoje, como adorador de Jesus, é o que eu peço a Deus, que Deus abençoe não só a vida do Zezé, mas como a vida de todos os cantores sertanejos, né? Que Deus ele tem um propósito sobre a vida de cada um deles, né? Eduardo Costa também é uma grande figura, é uma grande
é uma grande pessoa, né? Um grande homem de fé também, louvado seja Deus, né? Deus abençoe a vida do Eduardo Costa. Louvo a Deus pela vida do Eduardo Costa, né? Que, sem palavras, Jesus disse que nós temos que amar uns aos outros, né? Então, o nosso dever como vencedor da palavra de Jesus é amar os nossos próximos, amar os nossos irmãos. E não é porque eu sou evangélico que eu sou diferente do Zezé, que eu sou diferente do Luciano, que eu sou diferente do Eduardo Costa, que eu sou diferente de Amado Batista, só porque eles cantam música sertaneja. Não, eles são meus irmãos em Cristo Jesus. Todos, não tem diferença nenhuma. Eu não sou melhor do que eles, e ninguém é melhor que ninguém. Eu tenho, eu tenho, seja lá qualquer famoso, qualquer pessoa bem-sucedida, eu tenho como meu irmão em Cristo Jesus, porque a palavra de Deus fala que nós fomos todos criados à imagem e semelhança de Jesus. Amém? Quando Deus fala assim, Deus não está dizendo que foi só eu, o adorador Marcos, que foi criado à imagem e semelhança. Deus ele generaliza toda a humanidade. O homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Cristo. Depois a mulher, ela foi criada. Quando Deus ele criou Adão, Deus criou Eva. Porque assim como Deus viu que Adão necessitava de uma companheira, então Deus ele criou a mulher para ser o quê? Para ser a sua companheira, a companheira de Adão. Então hoje, irmãos, nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, nós temos que amar a todos. Nós temos que amar independente da religião, independente seja lá do que for. Isso não vem ao caso, né? Porque religião não vai nos salvar, mas o que vai nos salvar é a nossa fé em Cristo Jesus, é nós amar uns aos outros, é nós praticar o bem uns aos outros, entendeu? É nós fazermos coisas que da qual vem agradar os olhos de Deus. Porque é assim nos diz o Senhor, amai uns aos outros como a ti mesmo. Então nós temos que amar os nossos irmãos em Cristo e também os nossos irmãos. Eu não digo amigos, eu digo irmãos, porque são os meus irmãos em Cristo, porque foram criados por Deus. Não tem esse humano que diga assim, não, eu fui criado, eu nasci, eu vim do ventre da minha mãe, de qualquer maneira, não. Se você nasceu, foi porque o Senhor permitiu que você viesse a este mundo. E se você nasceu, pode ter certeza que para cada um que vem a este mundo, Deus tem um propósito. Entendeu? Então nós nunca podemos empinar o nariz, nunca podemos dizer assim, não, porque eu sou melhor do que fulano, sou melhor do que ciclano, não. Ninguém é melhor do que ninguém, irmãos. Para o mesmo lugar que eu vou, o rico vai. Para o mesmo lugar que o rico vai, eu vou. A diferença é que a palavra de Deus, ela diz que aquele que dorme em Cristo Jesus descansará no seio de Abraão. Agora, aqueles que dormem sem o conhecimento da palavra de Deus, a Bíblia fala diferente. A Bíblia fala sobre o descanso. Mas é um descanso, irmão, mas não é assim no seio de Abraão. É um descanso, um lugar da qual a Bíblia explica que as almas ficam lá até Jesus voltar para que venha a haver o julgamento final. Entendeu? Quando nós cristãos, nós não morremos. A Bíblia diz que nós que somos cristãos, nós não morremos. Quem é cristão, nós dormimos no Senhor até a vinda do Pai Celestial. Então, conclusão. Quando Jesus vir, Jesus ele vai arrebatar primeiramente a sua igreja. A sua igreja será arrebatada em primeiro lugar. Para depois Jesus fazer o julgamento final. Conclusão. Aqueles que morreram sem Cristo vão ressuscitar. A Bíblia diz que vão todos que desceram a cova sem o conhecimento da palavra, assim quando o mestre voltar, vai haver a ressurreição para o julgamento. Porque não tem como Jesus ele fazer um julgamento com
os mortos todos na tumba. Então Jesus vai fazer o quê? Jesus ele vai ressuscitar os mortos para que venha Jesus então fazer o julgamento. E a Bíblia diz, irmãos, que nós vamos ser julgados tudo conforme as nossas obras aqui na terra. Então eu creio que vai ser um dia de muita glória, vai ser um dia de muita maravilha. Mas voltando, louvado seja Deus, essa parte, pulando essa parte e voltando lá onde eu estava falando sobre a dádiva que Deus me deu. Então aí Deus me levantou como adorador, Deus me levantou como compositor e hoje, para a glória de Jesus, sou um compositor gospel, louvado seja Deus, né? Tenho meu certificado, dos direitos autorais. Dizendo para você, meus queridos, que o meu certificado como compositor gospel, ele demorou, eu achei até que não vinha mais, ele demorou 150 dias para chegar até as minhas mãos. Quando eu recebi meu certificado como compositor, autor das minhas canções, amado seja Deus, eu fiquei maravilhado, eu não sabia nem como agradecer a Deus. Eu falava, tinha vezes que eu falava, né, para Deus assim, Senhor, mas será que vai vir? E demorando, e nesse toado todo, levou 150 dias para chegar o meu certificado como compositor gospel. Amém? Então, amados, o motivo de eu estar aqui fazendo este vídeo é para poder dizer para vocês que hoje, para a glória de Jesus, que eu diminui e que Deus cresça. Eu sou compositor e sou adorador de Jesus, né? Já estive gravando a minha primeira canção, louvado seja Deus, que a rocha é Jesus, louvado seja Deus, glória a Deus. E assim em breve, que Deus assim nos permitir, eu estarei aí indo para a segunda gravação, louvado seja Deus, né? Glória a Deus no Jesus. E a próxima canção que vem agora é Chegando ao Calvário, louvado seja Deus, que é uma das minhas teorias, louvado seja Deus, muito linda, muito linda, muito linda, muito linda. Se bem que as minhas canções, amados, são todas assim em ritmo sertanejo, sabe? São todas em ritmo sertanejo. O ritmo delas, entendeu? Tem umas que é mais assim, mais um pouco mais parada, que nem Vem Espírito, já é uma música, é um louvor de adoração. Que diz assim: Vem Espírito, preencher o meu vazio. Vem agora preencher o meu coração. Sem o teu poder, eu jamais irei vencer. Vem Espírito, alegrar o meu viver. Então aí, esse Vem Espírito, louvado seja Deus. Aí depois tem outras demais aí, chegando ao Calvário. Chegando ao Calvário, pregarão meu Jesus. Muita dor naquela hora, em pregar Jesus na cruz. Saiba agora, meus amigos, Jesus tudo suportou. Ele deu sua própria vida para salvar o pecador. Então, assim, todas essas canções já estão registradas. Até porque as minhas teorias, quando Deus ele me dá a letra da canção, que eu medito ali na letra, que eu ensaio a letra, quando Deus me dá a canção, Deus já me dá o tom da canção, Deus já me dá a letra, Deus já me dá a altura. O Senhor Jesus é tão maravilhoso que quando Ele me dá uma letra, o Senhor já vem por um caminho assim, que Ele já me dá toda a toada da canção, entendeu? Então é assim que Deus trabalha na minha vida, louvado seja Deus. E louvo a Deus aí pela vida dos meus irmãos em Cristo Jesus, louvado seja Deus, que eu não posso deixar de falar também, né? Dos meus irmãos em Cristo, louvado seja Deus, Daniel e Samuel, que eu admiro muito. Ei, Daniel e Samuel, eu amo demais as músicas do Daniel e Samuel, né?
Tem agora também Gerson Rufino, Elias Silva, louvado seja Deus, grandes homens de Deus, glória a Deus. Jesus. Tem também o Silva Santos, louvado seja Deus. E tem também tanto cantores, irmãos, tanto adoradores de Cristo, né? Como também adoradoras, né? Tem aí mulheres de Deus aí, olha, é extraordinário, que louva demais. Tem Thalita Santos, que eu acompanho sempre, eu vejo assim lives da Thalita Santos, grande mulher de Deus. Tem muitas mulheres de Deus, irmãos, que se a gente for falar, tem muitas adoradoras de Jesus por esse mundo afora. E eu louvo a Deus pela vida de cada uma e de cada um dos meus irmãos, que Deus possa aí a cada dia crescer mais e mais sobre a vida deles e derramar sobre a vida de cada um deles mais e mais unção, louvado seja Deus, possa usar aí mais e mais aí no louvor, louvado seja Deus. Esse é o meu motivo de eu estar gravando esse vídeo, para parabenizar a todos os meus queridos irmãos em Cristo e também aqueles que ainda não são meus irmãos em Cristo, mas que eu tenho um grande carinho e um grande afeto por cada um, em nome de Jesus. Amém? Não tenho, eu sou uma pessoa que eu não sou nada, eu sou sou adorador de Jesus, sou compositor, mas nem por isso deixa de me fazer uma pessoa simples, humilde e uma pessoa da qual venha reconhecer que o fulano, o cicrano, deixa de ser meu irmão porque eu sou evangélico. Não, todos são os meus irmãos em Cristo. Amém? Então eu deixo para vocês nessa manhã esta palavra. Jesus te ama e eu também te amo. Eu te amo em Cristo Jesus. E louvo a Deus pela sua vida, pela sua carreira, por onde quer que você venha estar, que Jesus esteja sempre lhe guardando, livrando, protegendo de todo mal. E sucesso em nome de Jesus. Amém? Mas não se esqueça de uma coisa. Se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não deu um passo para Jesus, dê um passo para Jesus, dê um passo para Ele. Que Jesus, nesta manhã, Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e contigo eu cearei. Então Jesus, irmãos, Jesus ele é educado. Ele chega e bate na porta do seu coração. Se você convidar ele para entrar, ele vai entrar. E ele vai fazer uma mudança dentro dessa casa. Então aceite ele. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Porque nós não sabemos nem a hora e nem o momento em que nosso Criador vem. Mas assim nos diz a palavra de Deus, que ele virá assim como um ladrão. Porque o ladrão, quando ele vai entrar na sua casa, ou seja, na casa de quem for, o ladrão não vem e fala para você: eu vou entrar na sua casa a tal hora, não. O ladrão pega você despercebido. Naquele momento que você menos espera, o ladrão entra dentro da sua casa e faz toda a ruaça, toda a bagunça. Mas só que o nosso Deus não. Nosso Deus ele vai vir o dizer que nosso Deus virá como ladrão é porque nem eu, nem você e nem os próprios anjos do céu não sabem. Nem o dia e nem a hora da vinda do nosso Mestre. Somente, a Bíblia diz que somente, nem o Filho não sabe. Somente o Pai Celestial sabe. E o nosso Criador, que é o Filho, está esperando somente a última palavra do Pai. Que é essa palavra. É chegada a hora, filho, de você descer em nuvem de glória para arrebatar a igreja. Então se prepare, não deixe para amanhã. Esse é o recado de um grande adorador de Deus, Marcos Macedo. Deus abençoe a tua vida e ficam todos com Deus. Deus abençoe a todos vocês. Quando eu digo todos vocês, estou generalizando a nação toda. A nação brasileira, a nação exterior, estrangeira. Para mim não faço exceção. Seja você
religião que for. Não faça acepção. Eu digo para você que eu amo você em Cristo Jesus. E digo também, aceita Jesus. Não deixe para amanhã ou depois. Porque talvez esse amanhã ou depois pode ser muito tarde. Amém? Deus abençoa. Um abraço. Ficam todos com Deus. No nome de Jesus.